O falso livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio para a salvação e vamos destruir essa teologia fraca e pobre desse sistema cauterizador e manipulador. Não existe livre-arbítrio para a salvação. Grave bem essa palavra. Aos 33 anos de idade, Santo Agostinho, com seu amigo Evódio, num corredor da faculdade, desenvolve uma tese chamada a tese do livre-arbítrio. Nessa tese, ele aborda a questão da mal-moral, atribuindo a responsabilidade do pecado ao homem e dizendo ele que o homem é quem cria o mal. Santo Agostinho não era evangélico. Santo Agostinho era um padre da Igreja Católica. Livre-arbítrio não é uma doutrina. Livre-arbítrio é uma tese de um padre. Grave bem essa palavra, uma tese. A maioria das igrejas evangélicas pentecostais, ou por que não dizer quase todas as igrejas, elas pregam e sustentam todas as suas doutrinas em cima da tese do livre-arbítrio. Veja bem, na tese de Santo Agostinho, quem cria o bem e o mal é o homem. Mas de acordo com Isaías, capítulo 47, versículo 5, diz Deus: eu sou o Senhor, não há outro além de mim. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, sou quem faço todas essas coisas. De acordo com a Bíblia, quem cria o bem e o mal é o próprio Deus. Por quê? Porque todo poder no céu e na terra pertence a Deus. Todo poder é divino, para fazer o bem ou para fazer o mal. Porque todas as coisas neste planeta estão no controle de Deus. Agora, meu amigo, quando se trata da questão do pecado, na tese de Santo Agostinho, o evangelho esculacha, humilha esses líderes religiosos. Por que eles pregam essa tese? Porque é com ela que eles manipulam a sociedade, determinando quem se salva. O homem bom, o homem mau não se salva. Veja bem, antes da cruz, todos nasciam debaixo de pecado. E diz a Bíblia que o pecado entrou no mundo por um homem. Pelo homem Adão entrou o pecado, pelo pecado a morte passou a todos os homens e todos foram feitos pecadores. Eu pergunto a você que me ouve agora: cadê o livre-arbítrio aqui? Eu pergunto a você, pastor mentiroso e enganador: cadê o livre-arbítrio aqui? Porque quando a criança nascia antes da cruz, sem escolher o bem ou o mal, ela já nascia na condição de pecadora. Cadê o livre-arbítrio? O apóstolo Paulo foi o único apóstolo que identificou essas duas leis. E o homem não tem participação nisso. Paulo disse: olha, eu identifiquei duas leis em mim. Uma que opera na carne para a morte e a outra que opera no espírito para a vida eterna. Homem interior, espírito, homem exterior, carne. Cadê o livre-arbítrio? São leis que já estão imputadas em nós para a operação do próprio Deus. Outro detalhe importante: por que o livre-arbítrio não existe? Por causa da lei de imputação. Estava imputado na carne do homem. Quando ele nascia antes da cruz, ele já nascia na condição de pecador. Vamos ler aqui um texto no Evangelho, em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 18, e aqui destrói toda a tese, toda a falância religiosa, toda a manipulação humana. Diz o Evangelho: porque assim como pela ofensa de um veio a condenação a todos os homens pela ofensa de Adão, assim também por um só ato de justiça veio a justificação de vida a todos os homens, ou seja, Jesus Cristo. O verso 19 diz:
De modo que, assim como por meio da desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. Veja, que coisa interessante. O pecado de Adão passou a todos os homens, e todos foram feitos pecadores. Isso foi a ação de Adão. Então, quando a criança nascia sem ter o direito de escolher o bem ou o mal, já nascia uma pecadora por causa da lei de imputação que somente o apóstolo Paulo conseguiu identificar. Então, Abraão nasceu debaixo de pecado. Isaac nasceu debaixo de pecado. Jacó, debaixo de pecado. Davi, o homem segundo o coração de Deus, nasceu debaixo de pecado. Davi e toda a sua genealogia nasceram debaixo de pecado. Maria, a mãe de Jesus Cristo, nasceu debaixo de pecado. Os católicos dizem Santa Maria, Mãe de Deus. Mas a Bíblia diz que Maria era uma pecadora. Porque se nasceu antes da cruz, nasceu debaixo de pecado. Por causa da lei de imputação e por causa de Adão. Então Maria, a mãe de Jesus Cristo, era uma pecadora. Agora o Evangelho revela que o ato de Adão fez todo mundo ser pecador. Era como se você pegasse uma cópia e essa cópia tivesse com defeito e fosse numa gráfica, numa impressora e tirassem várias cópias. Como essas cópias vão sair? Todas com defeito. Isso foi o primeiro Adão. Mas veio o segundo Adão. Jesus Cristo é chamado na Bíblia, no Evangelho, de segundo Adão. E todos aqueles que crê nele era como se fosse uma segunda cópia. E ao ir uma gráfica, as cópias saem perfeitas. Diz a Bíblia que por um só ato de justiça todos se tornaram pecadores. Mas por um só ato de justiça de um único homem, todos foram feitos justos. Agora aqui vai uma bomba. Antes da cruz, todos nasciam debaixo de pecado. Depois da cruz, todos nascem justificados. E os pastores não suportam isso, porque querem insistir em dar banho no povo. Querem insistir em tirar os pecados, quando Cristo já tirou os pecados. Então veja, o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo há mais de 2000 anos e os pastores insistem em colocar pecado. Mas voltando à questão do livre-arbítrio, o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a liberdade de escolha, poder de decisão, fazer o que quer, quando quer e a hora que quer. Só conheço um homem neste planeta que pisou nesta terra e que fazia o que queria, quando queria e a hora que queria. Só existe um ser em todo o universo que faz o que quer, quando quer e a hora que quer. E o nome dele, o nome desse chama-se o Deus Todo-Poderoso. Somente ele. Livre-arbítrio é a liberdade de escolha. Você que me ouve agora não faz o que quer, quando quer e nem a hora que quer. Até as decisões do dia a dia têm que ser aprovadas pelo Senhor, porque se ele não aprovar, você não sai do lugar. Liberte-se dessas mentiras religiosas. A doutrina do livre-arbítrio é usada para controlar a humanidade. No final dos cultos você vê ela, os pastores dizendo: você quer aceitar Jesus como Salvador? Querido, isso é uma farsa, isso é uma mentira religiosa. Os pastores vivem disso. Eles querem dizer que se você não se ajoelhar perante eles, você não será salvo. Isso é uma mentira. A salvação não é dessa maneira. A salvação é pela fé. Tu não precisa de homem para se salvar. Tu só precisa crer no Evangelho. E outra coisa, a tese do livre-arbítrio é destruída, porque Jesus Cristo disse: eu mesmo sou quem vou buscar as minhas ovelhas, em Ezequiel 34. E em João capítulo 15, verso 16, Jesus disse: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós
A escolha para a salvação nunca parte do homem, sempre parte de Deus. E eu quero te dizer que você é um escolhido, você é um predestinado. Talvez você esteja vivendo as obras da carne, mas é hora de viver as obras do Espírito. Graça e paz, um dia abençoado para você. Liberte-se das mentiras religiosas causadas por esse sistema corrupto e enganador. Graça e paz, melhor dia para você.